Olá, todo mundo que está nos assistindo aqui no InfoMoney. Hoje nós vamos conversar com o CEO da Sul América Investimentos, Marcelo Mello, para falar um pouquinho sobre previdência e outros temas relacionados. Queria lembrar que a Sul América Investimentos teve 2 fundos que foram destaque da primeira edição da premiação Outliers InfoMoney, que reconheceu os melhores fundos de investimento em várias categorias. A gente vai falar também um pouquinho sobre esses fundos ao longo da nossa conversa. Então, Marcelo, queria te agradecer por topar conversar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Legal. Então, para começar aqui a nossa conversa, né, eu quero ouvir a sua análise sobre os desafios e oportunidades para os investidores, considerando esse cenário macroeconômico atual, tanto nacional quanto global, né? Porque a gente sabe que o global muitas vezes acaba interferindo aqui, né? E vamos lembrar do tarifaço recente do Trump, que deixou todo mundo de cabelo em pé, né? Só para dar um exemplo. Mas vamos lá, eu quero ouvir a sua análise. Começando com o cenário internacional, né? O mercado, de forma geral, tinha uma expectativa muito grande em relação aos primeiros meses do governo Trump. O mercado iniciou o ano otimista, com bolsa caminhando lá fora, com taxa de juros americana já projetando um arrefecimento na política monetária e animando os mercados de forma geral. O que a gente viu a partir daí, com a entrada do Trump e ele começando a executar as suas ações, principalmente do lado de política comercial, foi uma reversão desse quadro, uma perspectiva um pouco mais difícil, desafiadora para os investidores, projetando um cenário inflacionário por conta dessa guerra comercial. E se o cenário passou a ser um cenário para a economia americana inflacionária, aquela visão de uma política monetária arrefecendo, ela saiu do radar. O que entrou no radar foi uma taxa de juros americana num patamar mais elevado por mais tempo, ainda que se espere uma redução tímida da taxa de juros americana, principalmente no último trimestre de 2025. Mas é um cenário muito diferente daquele que o mercado esperava no final de 2024. Esse cenário de taxa de juros americana mais alta, por um patamar por um período mais elevado, um endividamento público maior, é um cenário que faz com que a taxa de juros estrutural de países emergentes também fique num patamar um pouco mais elevado, por conta da necessidade desse diferencial para justificar a vinda de investidores internacionais para mercados emergentes. Então, o que a gente vê aqui para o Brasil, apesar do impacto de toda essa guerra comercial ser para os países emergentes desinflacionário, ou seja, favorável para uma política monetária mais acomodada, favorável por uma apreciação da moeda local, o que a gente vê é que, para o Brasil, a gente também deve esperar que a taxa de juros fique num patamar um pouco mais elevado, o que não significa que a gente não vê espaço para redução de taxa de juros ao longo de 2025, mais para o final de 2025 e talvez com mais força em 2026. Então, é um cenário ainda muito voltado para a renda fixa, né? É um cenário onde o investidor, na linha do que a gente viu em 2023, em 2024, o investidor migrando para estratégias de renda fixa, ou pós-fixado, ou renda fixa juro nominal, juro real através das NTNBs, e também crédito privado, né? A gente deve ver esse cenário se repetindo ao longo de 2025 por conta de uma política monetária ainda num patamar elevado. Mas aquele cenário que o mercado tinha da Selic chegar em 2025 acima de 15%, aquele cenário já não está mais no radar. O cenário que está no radar do mercado é uma Selic próxima desse patamar que a gente está até o final do terceiro trimestre e, eventualmente, um espaço para redução, chegando lá em 14,25, 14 no final de 2025. Legal. Eu queria saber também a projeção de vocês em relação a dólar e bolsa, né? Até o fim de 2025, como que vocês veem esses dois? Olha, para o Brasil, a gente está com uma visão construtiva, porque quando a gente olha o câmbio, o que deve favorecer aqui o real?
A gente está vendo petróleo caindo, e a gente vê essa guerra comercial favorecendo os países em desenvolvimento, porque se a principal economia do mundo não vai consumir toda essa mercadoria que vem dos asiáticos, é porque o nível de tarifa vai inviabilizar a aquisição, esses países devem distribuir essas mercadorias em outros mercados como o Brasil. Então, isso é desinflacionário para o mercado brasileiro. Então, você tem de um lado energia caindo, você tem do outro lado uma oferta excessiva de produtos que deve favorecer preço, e isso pode fazer com que o real se valorize. É o que a gente espera. Não é uma valorização significativa, é o real ficando nesse patamar entre 5,40, 5,60, talvez um pouco abaixo até de 5,40. Quando a gente olha para a Bolsa, é um mercado que está tão depreciado por tanto tempo, e quando você vê também uma perspectiva já de redução de taxa de juros aqui no Brasil, e um investidor que hoje ele não consegue ter os mesmos ganhos que tinham no passado na economia americana, na Bolsa americana, porque a perspectiva ficou um pouco mais sombria, a dificuldade do investidor projetar o ganho das empresas norte-americanas ficou mais elevado, a gente deve ver algum fluxo ao longo do ano do investidor internacional para a Bolsa de Mercados Emergentes. Então, a gente também acha que a visão para o índice Bovespa, para a Bolsa Brasileira, é uma visão construtiva, moderadamente construtiva. A gente não deve ver grandes fluxos, mas a gente deve acompanhar alguma valorização ao longo de 2025. Entendi. E como que fica a previdência privada nesse cenário, né? Fica mais atrativa, fica menos atrativa? Depende do perfil do investidor? Qual que é a sua visão? Eu acho que primeiro a gente tem que entender quais são os principais gatilhos para o crescimento da previdência privada aqui no Brasil, né? Eu acho que antes da gente falar do cenário macroeconômico, a gente tem um gatilho que é muito relevante, que é o crescimento da renda real da população brasileira. Se você tem um ambiente onde a renda real das famílias cresce, que é aquela renda além da inflação, esse é um ambiente propício para as famílias brasileiras adquirirem bens e acumularem patrimônio, né? Para uma necessidade futura com uma previdência complementar. A gente está indo para o terceiro ano de crescimento de renda real. E esse é um cenário favorável para essa indústria, né? Então, esse, para mim, é o primeiro gatilho. Depois você tem gatilhos que estão mais ligados a que tipo de estratégia o mercado vai migrar. E aí entra os gatilhos macroeconômicos. Aí o principal gatilho macroeconômico é a taxa de juros. Um ambiente de taxa de juros alta, a gente vê um fluxo muito forte para a renda fixa, diferentes estratégias de renda fixa. Um ambiente onde a taxa de juros vai para um patamar mais reduzido, a gente vê os clientes, os investidores de previdência comprando produtos com alguma alocação em renda variável, em bolsa, ou produtos multimercados. Como a gente acabou de traçar aqui o panorama macroeconômico para o Brasil de um 2025 ainda com uma taxa de juros elevada, a gente deve ver 2025 nos PGBLs e nos VGBLs muito semelhante a 2024. Fluxo todo direcionado para a renda fixa, renda fixa, crédito privado, renda fixa, risco de mercado. Mais para o final do ano, se a gente tiver esse cenário de início do afrouxamento monetário, a gente pode começar a ver fluxos para os produtos mix, que tem alguma pitada de renda variável, e para os fundos multimercados de previdência. Mas eu acho que, majoritariamente, o fluxo vai para a renda fixa. Certo. E pensando, né, mais um ingrediente, eu acho, desse caldeirão que você apresentou aqui para gente, é a questão da regulação do setor, né, do segmento de previdência privada, que nos últimos anos vem passando por várias mudanças regulatórias, né? Eu separei aqui 2 exemplos, mas você fica à vontade para citar outros, que um deles é a possibilidade da escolha do regime de tributação no resgate e não mais na contratação, né, como era antes. E tem também uma outra medida que foi a
a possibilidade da utilização dos recursos dos planos como garantia para empréstimo, né? Só para citar duas. Qual que é a sua avaliação sobre o reflexo para o setor de todas essas mudanças recentes que aconteceram, né? Tendo essas duas como exemplo, mas não se restringindo somente a elas. Você acha que vai trazer algum impacto também para esse ano? Eu vou adicionar mais duas alterações importantes que alavancam o mercado de previdência, né? Uma é a tributação dos fundos exclusivos fechados, né? Eram veículos que tinham patrimônios muito relevantes e que permitiam com que grandes investidores diferissem o pagamento do tributo. O governo mudou isso para ir criando o modelo de come-cotas semestral, como todos os outros fundos da indústria têm. Quando essa alteração veio, a gente viu algum fluxo adicional para os PGBLs e VGBLs. Então, isso foi importante. Um outro ponto, uma outra medida importante que eu acho que também contribui para o crescimento dessa indústria foram regulações que tornaram a previdência aberta mais moderna do ponto de vista de alocação de recursos, porque flexibilizou mais aonde os gestores podiam alocar. Então, até pouco tempo atrás, os fundos de previdência não poderiam comprar ETFs, não poderiam comprar criptomoedas, não poderiam comprar operações de derivativo, não poderiam comprar operações estruturadas. Então, eu acho que a legislação de previdência ela se aproximou cada vez mais da legislação de fundos, da 175. E isso é muito positivo porque alguns clientes de previdência no passado, eu via que tinham alguma resistência em entrar na previdência, porque eles não tinham toda aquela flexibilidade que os ajudassem a entregar um retorno adicional a uma taxa de juros, por exemplo. Então, eu acho que esses pontos, em adição aos dois que você comentou, e um desses dois também eu acho que foi fundamental, que foi dar o poder da decisão do regime tributário só lá no final, isso quebra uma resistência gigantesca por parte do cliente de previdência. Porque imagina nós aqui fazendo uma oferta de um produto de previdência para um consumidor e perguntando que regime tributário naquele momento ele ia escolher para o período de aposentadoria dele, né? O mercado é complexo. O produto precisa de uma venda muito consultiva. E se você ainda no início, você leva uma pergunta como essa, de difícil resposta, porque tem N implicações, você cria uma resistência. E essa resistência foi quebrada na medida que a regulação leva essa decisão para um período mais maduro. A outra medida, que é a medida de você poder utilizar a sua reserva como colateral para um empréstimo, como uma garantia para um empréstimo, caso você precise, é muito importante também, porque é uma forma de você manter a disciplina de acumulação. Imagina eu tenho um produto de previdência, por alguma razão, não tenho mais a renda mensal que eu tinha, eu perdi o emprego, eu decidi mudar de estado, eu quero mudar minha carreira e preciso consumir. Ao invés de eu resgatar um pedaço dessa reserva de previdência e deixar de acumular para o meu futuro, eu vou a uma instituição financeira, solicito um financiamento, usando como garantia essa reserva, e pelo fato dessa reserva ser uma garantia muito forte, eu vou conseguir condições muito competitivas para esse financiamento que eu vou ter. Então, eu acho que é uma medida muito saudável, porque ajuda a redução do custo da dívida das famílias e, mais importante, mantém a disciplina, que é tão difícil, de longo prazo de acumulação. Então, quando a gente olha o mercado de previdência e vê que a regulação da parte de alocação de recursos vai numa direção mais moderna, a regulação vai quebrando as resistências do produto, e você tem um cenário macroeconômico que mostra um crescimento da renda real por 3 anos consecutivos, você tem um ambiente muito fértil
para a manutenção desse crescimento que a gente vem acompanhando da Previdência Aberta no Brasil. Esse é o cenário que a gente trabalha para 2025 também. Um crescimento real, talvez não na mesma proporção do que a gente viu no ano passado, mas um crescimento importante na Previdência Aberta, que já superou mais de 1 trilhão aqui do mercado brasileiro. Entendi. E eu queria agora te ouvir um pouquinho sobre estratégia de alocação, né? Principalmente do fundo com o qual a Sul América saiu vencedora do Outliers, né? Que foi com o Sul América Prev Crédito ESG, que foi vencedor da categoria Melhor Fundo de Previdência, Renda Fixa, Crédito Privado. Queria entender qual que é a estratégia de alocação de fundos que vocês adotam nesse fundo. Nós somos uma casa com perfil de alocação em risco de crédito, é o que a gente chama de alta qualidade, né? Nós procuramos acessar empresas que já têm acesso ao mercado de capitais, empresas que têm uma certa robustez, empresas ou bancos, e que têm uma qualidade de geração de caixa comprovada. Como é que a gente consegue diferenciar os produtos da Sul América em relação ao mercado? É claro que com uma boa análise de crédito, por isso que a Sul América ficou de fora de todos esses eventos que a gente teve no passado recente de crédito privado, mas principalmente no mercado secundário, né? O mercado secundário aqui no Brasil de crédito privado, há 4, 5 anos atrás, era um mercado ainda que não mostrava um dinamismo tão grande no secundário. O mercado secundário, com o crescimento da indústria de crédito, ele ganhou uma outra escala. Então, hoje você consegue ser muito ativo no mercado secundário e buscar um diferencial de resultado, de rentabilidade, em relação aos seus concorrentes. Então, eu diria que o nosso diferencial aqui, para ter essa posição destacada, não só nesse fundo que foi premiado, mas todos os outros produtos de crédito da casa, é ter um processo muito, muito disciplinado e repetido e uma área de gestão que seja muito ativa no mercado secundário. O produto crédito SG especificamente, ele tem mais um diferencial que é um processo de investimentos também muito voltado para a sustentabilidade das empresas como mitigadoras de risco de eventos futuros. Então, quando a gente olha a questão ESG, é claro que a gente olha porque a gente quer entender como essas empresas estão gerando externalidade para a sociedade. Mas talvez o maior gatilho para a gente ter esse processo ESG, essa matriz que segue critérios, scores, a gente analisa as melhores empresas em relação ao setor, é porque a gente entende que uma boa análise ESG pode mitigar riscos futuros, ou riscos trabalhistas, ou riscos ambientais, ou riscos de governança. Então, o que a gente procura fazer é sempre olhar todos os critérios, itens e subitens do ambiental, do social e de governança, e tentar projetar se há algum passivo ali potencial, quanto esse passivo pode gerar de perda para aquela determinada empresa. Isso nos ajuda muito a calcular o resultado futuro de uma empresa, já descontando passivos possíveis. Então, acho que a forma como a gente analisa e gerencia esse processo, ele também ajuda a nos destacar do ponto de vista de geração de resultados. Mas aí é uma visão mais de médio e longo prazo. A visão de curto prazo, eu acho que o principal fator de sucesso, além do processo, é o dinamismo no mercado secundário. Marcelo, tem um outro fundo aqui que vocês também foram destaque, né? Desta vez em terceiro lugar, mas foi com o Sul América Crédito SG na categoria Melhor Fundo de Renda Fixa de Crédito Privado. Tem uma diferencinha entre esses dois fundos? A estratégia de alocação também é parecida? Queria que você falasse um pouco sobre isso. O processo é muito semelhante, o processo é praticamente o mesmo, né? Voltado com uma lupa muito grande nas questões sustentáveis da empresa e buscando engajamento junto a essas empresas. A única diferença são algumas questões relacionadas à regulação. Apesar da regulação de previdência estar se aproximando cada vez mais da regulação de fundos, ela não é igual.
Então, você tem que considerar também as diferenças para respeitar o regulamento desses produtos. Então, o processo é o mesmo, os ativos são muito parecidos, a diferença são alguns itens da regulação para que a gente fique enquadrado. Entendi. E eu queria te ouvir também, você já acabou falando um pouco, né? Mas eu queria saber se dá para aprofundar um pouco mais na sua análise do mercado de crédito privado hoje no país, né? Até pensando que nessa semana que a gente está gravando, eu acompanhei um outro evento que tinha vários gestores falando, né, sobre o descompasso do mercado de crédito privado, que está vivendo uma alta, né? Alta atrás de alta, e o cenário macroeconômico, como você comentou no começo, mais complicado, né? Qual que é a sua avaliação desse descompasso, né? O que dá para tirar de conclusão desse cenário? Eu acho que o mercado de crédito privado ele é muito grande, tá? Então, a gente precisa fazer uma análise mais qualitativa de cada fatia desse mercado. Quando a gente olha o segmento que a gente atua, que é, como eu mencionei, o segmento de alta qualidade, essas empresas que acessam o mercado de capitais, empresas listadas, bancos grandes, é claro que um cenário econômico desafiador, como que a gente vê hoje, com uma taxa de juros alta, com um país com seus desafios fiscais, é muito desafiador, mas são empresas resilientes, são empresas que geram muito caixa, são empresas que passam muito bem por um período desafiador como esse. Aí a gente tem aquela fatia de crédito privado que a gente chama de high yield. O que são ativos de crédito high yield? São ativos que pagam taxas mais elevadas, mas têm riscos de crédito mais elevados também. São provavelmente, na grande maioria, são emissões de empresa que não têm tanta facilidade assim em acessar mercado de capitais, não são empresas de capital aberto, são empresas que estão emergindo. Quando a gente olha este grupo, esse é um grupo que começa a sofrer um pouco. Você começa a ver algum sinal de recuperação judicial, você começa a ver renegociação de dívida. Então, o investidor tem que ficar atento, porque o crédito privado parece uma coisa só, mas não é, né? E depois de high yield, você tem distressed, você tem aí special situations, que são situações especiais de empresas que já estão em processo de recuperação judicial. Então, assim, o mundo de crédito é muito grande. A gente está muito confortável com esse mundo de crédito alta qualidade pelas razões que eu te comentei. A gente começa a ficar preocupado com esse mundo de crédito high yield, porque são empresas menores e que já vêm passando por uma certa dificuldade, porque a gente já está nesse processo de aperto monetário há bastante tempo. Então, eu acho que a gente vai começar a ver um nível de precificação, principalmente no mercado secundário, para essas empresas menores, mais dilatado quando a gente comparar com as empresas de alta qualidade. Essa diferença foi diminuindo ao longo do tempo, porque o investidor estava mais propenso a risco. Na medida que esse cenário vai ficando mais desafiador, eu acho que isso vai abrir novamente. As empresas de alta qualidade vão manter essas taxas que pagam hoje, e as empresas de baixa qualidade, de high yield, no mercado secundário, vão ter um aumento no mercado secundário das taxas que os investidores exigem para comprarem esses papéis. Entendi. E vocês têm alguma expectativa para alguma ação, alguma medida que o governo possa tomar esse ano? Até pensando que no ano que vem, né, já é ano de eleição, já é outro cenário, né? Para melhorar, para destravar esse risco aí que está começando a ficar um pouco mais preocupante? Olha, não, assim, eu acho que é o que todo mundo já conhece, né? O governo precisa trabalhar, como vem trabalhando, com uma política monetária ortodoxa, e acho que isso está acontecendo. E como a gente conversou, a inflação começa a convergir, começa a reduzir, ficar pelo menos ali próximo do teto da meta inflacionária. E você já vê aí o mercado com uma visão prospectiva de uma taxa de juros menor, o que é bom.
O que falta, eu acho, que poderia ajudar muito essa dinâmica de crédito e para outras classes de ativo, são sinais na política fiscal, né? O que eu acho que vai ser mais difícil a gente ver em 2025, quiçá em 2026, que é um ano de eleição, né? Então a gente não deve ver isso. Então, o que poderia ajudar? Puta, vai ter o projeto agora do salário mínimo, de isenção do salário mínimo, não, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Qual vai ser a compensação? Ela é de qualidade ou não é de qualidade? Ela dá o conforto para o mercado de que isso de fato vai compensar ou não dá? Acho que isso é um fator que pode impactar o mercado ou para o lado positivo ou para o lado negativo. A questão do orçamento, o compromisso do governo em mostrar alguns sinais de redução de despesa e não só de eficiência na arrecadação. Então, eu acho que o fiscal poderia ajudar, mas o meu nível de convicção de que isso vai acontecer ao longo de 2025 e 2026 é baixo. Entendi, vamos ver, né, como se comporta tudo isso nos próximos meses. Marcelo, quero pedir também que você conte, que você fale um pouco para quem está acompanhando a gente, falar um pouco da trajetória, né, da Sul América Investimentos e em quais verticais que vocês atuam, né, para quem ainda não conhece a gestora. Claro. Bom, a Sul América Investimentos tem quase 30 anos de história. Hoje nós somos uma das maiores gestoras independentes no mercado. Independentes são aquelas gestoras que não têm um banco por trás, uma rede bancária de distribuição, né? Nós somos a maior gestora. Hoje nós administramos algo próximo de 85 bilhões de reais em diferentes estratégias. Então, de produtos muito conservadores, pós-fixados, títulos públicos, passando para produtos de crédito, como a gente falou aqui anteriormente, mais sofisticados. Aí a gente vai para um grupo de fundos, para aqueles investidores que estão mais preocupados com a inflação, fundos indexados à inflação. A gente caminha para fundos multimercados e a gente vai para o lado de produtos mais voláteis, né, de maior valor agregado, que são os fundos de ações. Então, é uma gestora com uma grade muito diversificada de produtos, com uma base de quase 150 mil clientes e que vem traçando uma trajetória de crescimento ao longo dos anos. Para a gente encerrar aqui, eu tenho uma última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, né? Eu queria te pedir para você passar algumas dicas para o investidor, né? Até considerando todo esse cenário que a gente falou na conversa toda, né? De projeção, do que já aconteceu, enfim. Queria saber quais dicas que você dá para o investidor ficar atento, o que ele pode fazer nesse momento. Do ponto de vista macroeconômico, eu acho que está muito fácil para o investidor assim, fazer uma leitura de mercado. É um mercado de aversão a risco, é um mercado com muita incerteza e é um mercado onde a taxa de juros, ela hoje está num patamar bom para ele não pensar em pirotecnias, né? Então, eu acho que ele tem que manter o básico mesmo. Eu acho que a palavra é não pensar muito fora da caixinha. Olhar os instrumentos que o mercado oferece. O mercado oferece instrumentos muito interessantes, como uma NTNB, que é um ativo do governo, que paga inflação mais uma taxa de juros real, que está num patamar elevado, um pré-fixado, um pós-fixado. E se pensar em investir em ativos mais arriscados nesse cenário, principalmente como a gente comentou, no mercado de crédito, buscar uma ajuda de um profissional qualificado para que ele possa entender exatamente o nível de risco que ele tá correndo. Então, acho que o ambiente é muito favorável para quem tem reservas acumuladas, e não acho que é um ambiente onde o investidor tenha que pensar muito ou investigar outras estratégias muito diferenciadas para ter um resultado positivo em 2025. Legal, maravilha, Marcelo. Eu queria te agradecer novamente pela conversa aqui. Com certeza tem muito assunto aí para quem está acompanhando a gente assistir, tirar dúvida, enfim. Muito obrigada. Um prazer.